Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TiociCast, Descomplicando as Licitações Municipais. E começamos 2025 com força total. Hoje recebo outra grande referência em licitações e contratos, que vai falar de um tema extremamente polêmico, que divide opiniões, que tira o sono de muita gente, mas esse professor ele tem muita experiência, muita bagagem para compartilhar essa temática com a nossa seleta audiência. Agradeço desde já você que nos escuta pelo Spotify, já aproveita, se inscreva aí no TiociCast, ative as notificações, vai lá, avalie o nosso programa para que alcance mais pessoas, para que impacte mais servidores públicos, contribuindo para destravar a aplicação da nova lei. Da mesma forma, você que nos assiste pelo YouTube também se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana nós temos um conteúdo que vai ajudar a você destravar e aplicar a 14133 com bastante segurança jurídica. E já que estamos falando de segurança jurídica, a temática de hoje é a assessoria jurídica. Quando ajuda ou quando atrapalha? E para isso, convido meu amigo, professor Janderson da Costa Barbosa. Seja bem-vindo, meu amigo. Mestre, que honra, Tios, estar aqui no seu podcast, que é de longe o podcast mais ouvido, mais comentado da nossa área de licitações, né? Eu, de todos os defeitos, tenho uma qualidade, meu amigo, que é a seguinte: os meus elogios nunca são por educação. Eu sou um sincericida convicto. Então, eu quero te parabenizar, amigo, pelo trabalho que você tem feito. Você é um realizador, como dizia um chefe querido meu lá do tribunal, lá do TCU. Você é um realizador. É uma honra estar aqui com tão prestigiado. Eu que agradeço. Professor Janderson, fazer a sua leitura resumida desse vasto currículo, porque você vai compartilhar a experiência aí de anos nessa atividade jurídica, e é importante que a nossa audiência conheça um pouquinho da sua trajetória. Janderson, que é Vamos mestre lá. em Direito, é membro da consultoria jurídica do TCU, pioneiro na utilização da inteligência artificial em licitações e contratos. Ele atuou como especialista sênior responsável por implementar a nova lei de licitações no âmbito interno do TCU, criou, regulamentou e implementou o primeiro PCA do TCU, também conduziu diversas reestruturações na área de contratações públicas, foi diretor responsável pela centralização das contratações das 26 unidades do TCU nos estados. Também tem experiência nas áreas de compras, licitações, pregão, gestão e fiscalização de contratos, infrações e sanções administrativas, dentre outras. É mestre em Direito e Políticas Públicas, orientado pelo ministro do STF, Luiz Edson Fachin. É especialista em Direito Público, bacharel em Direito, escritor e palestrante de prestigiados cursos como o Instituto Cerzedelo Correia, que funciona como a escola do TCU. É autor de livros e artigos jurídicos e de administração pública, parecerista da revista do TCU, membro do grupo de pesquisa hermenêutica do Direito Administrativo e Políticas Públicas. Com vocês, professor Janderson Barbosa, meu amigo. A casa é sua, sinta-se à vontade para tecer suas considerações iniciais sobre essa temática da assessoria jurídica e o impacto na nova lei. Meu amigo, obrigado, obrigado. Ah, essa atividade de assessoria jurídica é nova para mim. Nós estamos lá gravando em 2025. Eu fui para a assessoria jurídica no início de 2023, lá no TCU, né? TCU, como não é órgão do executivo, a parte consultiva não é realizada pela AGU, é por nós, servidores lá do tribunal. E depois de ter trabalhado a vida toda como executor ou gestor, eu sempre digo com muito orgulho que se tem algo que me dá orgulho na vida é ter trabalhado em todas as fases do processo de trabalho. O único pedacinho que faltava, a única figurinha que faltava era da parecer jurídico. E aí eu consegui completar lá no início de 2023, né? Só que aí foi mais interessante, porque eu já fui para assessoria jurídica, já sabendo, já com a experiência prática da execução, além
da carreira jurídica, acadêmica, que eu sempre tive, né, que eu sempre segui. Agora eu tenho esse complemento aí dos aspectos práticos, o que que bate na prática mesmo. Então, eu vou conversar com os colegas, muitos procuradores, advogados da União, assessores jurídicos, tanto assessores jurídicos servidores dos órgãos, como aqueles advogados que prestam assessoria jurídica. Isso é bastante comum nos nossos municípios, né? E eu vou te falar, vamos falar a verdade? É quem carrega o piano. O piano não sairia do lugar sem essa turma. Não, não sairia do lugar. Por quê? Porque a vida é assim. Eu detesto aquele jurista que vive no mundo do dever ser, para citar aqui Miguel Reale, né? Só na esfera do dever ser e não entra para a realidade. Meu filho, acorda, 2025 estamos no Brasil, né? E aí, Tios, eu quero abordar uma primeira coisa assim que eu vejo bastante, praticamente totalidade dos pareceres que eu analiso ainda, é a diferença primordial entre a atribuição da assessoria jurídica, da consultoria jurídica, na Lei 8666 e na Lei 1433. Né? Eu separei até ipsis literis aqui, os artigos, para não ter erro. Né? E aí, veja, o legislador, vamos polemizar, vamos falar a verdade. O legislador, sobretudo da 8666, ele não é muito técnico. Até a Constituição da República. Eu não chamo mais de Constituição Federal, porque o ministro Fachin me dava bronca. Ele disse que não existe Constituição Federal, né? Existe Constituição Estadual, mas federal não. Tem a Constituição da República. Então, já fica uma dica aí, não fala Constituição Federal, Constituição da República. A gente tem termos impróprios, que é utilizado, muitas vezes, numa compreensão política. A primeira compreensão que a gente tem que ter quando vai interpretar uma lei é que a casa que elabora a lei é uma casa política e que, apesar de ter competentes consultores, né? Cito meu querido amigo Vitor Amorim, lá do Senado, nem sempre naquele calor ali da corrida, naquela coxa de retalhos que é própria da democracia, que são os projetos de lei, dá tempo de revisar tudo. Então saem uns termos técnicos que não são bem compreendidos por nós juristas. E aí a gente fica com uma lupa, Tchos, na minúcia do detalhezinho da literalidade, sem entender, sem interpretar sistematicamente. E tem uma frase minha que já ficou famosa entre os meus alunos, que é o seguinte: se for só para ler, a gente alfabetiza um papagaio. A gente é jurista, a gente não sabe fazer, eu ia falar uma palavra, a gente não sabe fazer nada, jurista. Vamos falar a verdade? Você também é jurista. Não sabe construir um negócio, vamos construir um prédio aqui. Não sabe nem decorar um ambiente. Não sabe fazer uma conta. Aliás, somos péssimos de conta, a gente não sabe fazer nada. A única coisa que nós fazemos, nós juristas, é interpretar e convencer, seja falando, seja escrevendo, né? Se a gente não interpreta, só pega o que está escrito, a gente não tem utilidade. Então, o direito é uma ciência que nós temos que interpretar, né? Mas aí o que que aconteceu? A Lei 8666, lá de 93, ela trazia o seguinte, dispositivo lá, artigo 38, parágrafo único, que eu estou lendo porque o povo gosta das coisas ipsis literis, né? As minutas do editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas pelo órgão de assessoria jurídica da unidade responsável pela licitação. Esse termo aprovadas, contradizendo o que eu disse anteriormente, né? Aquela máxima lá de que não existem palavras inúteis na lei, né? Aquela máxima lá de origem francesa, salvo engano, se pegava muito forte nessa palavra aprovadas. Então, os pareceres jurídicos vêm como?
aprovada a minuta do edital, né? Se circunscrevia, apesar de que isso foi se expandindo com o tempo, a minuta, e tinha esse termo, aprovo, desaprovo, reprovo, né? Que era um termo meio impróprio. O legislador não quis dizer isso, mas vamos, né? Não vamos criar mais essa polêmica. Só que esse termo aprova, aprovar, desaprovar, esse termo ele não existe na Lei 14.133. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para os colegas que trabalham em assessoria jurídica é parar de usar aprovo e desaprovo. Não aprova nada, né? Te aprova o nosso parecer. Então, veja aqui. Cadê? Estou pegando aqui. Atribuições. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da administração. Controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Em um é o quê? E previamente, as minutas devem ser previamente examinadas e aprovadas. Do outro lado é o quê? Controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Eu ficaria 10 podcasts aqui só com essas palavrinhas, né? Mas lógico que a gente vai falar de outras coisas. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você que está nos vendo, vamos tirar essa prova e desaprova, tá? Nós fazemos uma análise jurídica. Não aprova nem desaprova mais nada pelo texto da lei. Tira isso aí que tá, vamos dizer a história, tá vintage, vintage, né? Aprova, desaprova, não. A segunda questão é a capilaridade dessa análise. Apesar da Lei 14.133, da Lei 8.666, trazer análise da minuta, né? Exame e aprovação da minuta, a gente não analisava só a minuta, né? Dava aquela olhada no processo todo, até por uma interpretação sistemática, que é mais do que devida, né? Eu não vou me contradizer aqui, né? Agora, a Lei 14.133, ela foi mais expansiva, ela falou da contratação, não apenas da minuta. Então, ao menos numa interpretação literal, ela expandiu, nesse primeiro momento, a atribuição da assessoria jurídica. No resto do texto, ela expandiu mais ainda, mas vamos nos ater sobre o da contratação, né? E aí vai valer para dispensa, inexigibilidade, está aqui o parágrafo 4. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesão à ata de registro de preço, outros instrumentos congêneres e dos seus termos aditivos. Nossa, a gente podia ficar o ano todo aqui só nesse pedaço. Mas eu vou deixar você comentar alguma coisa. Professor Vai ficar... Janderson, tem alguns detalhes na redação do dispositivo que realmente merecem uma atenção para que a aplicação ela seja racional, coerente e venha ao encontro do interesse público. Em Perfeito. relação a 8666, essa questão do aprovado é algo que de fato fez, né, se deu na prática e hoje permanece enraizado em muitas instituições. Talvez seja por conta desse termo que existe aquela dúvida sobre a natureza do parecer, se ele vincula Você ou sabe se que ele não vincula. isso foi utilizado no Supremo, né? Para cacetar o parecerista, esse termo, aprovar. Mas vejam como é perigoso, porque faz com que muitos gestores acabem não agindo em razão de algum parecer que vem ali desaprovando ou não aprovando.
né? Eu até brinco que, na minha humilde concepção, o parecer ele não tem caráter de vincular, ele também não é opinativo. Eu vou muito na linha do professor John Niebuhr, que o parecer é orientativo, né? Porque o opinativo ele dá muitas vezes a sensação que é descompromissado, é uma mera opinião. Já quando vincula, acaba de certa forma tirando do gestor o seu poder de autoridade. E a gente fala que se o parecer vinculasse, não precisaria da autoridade competente depois, o parecer seria uma decisão. Então são pontos que no dia a dia a gente recebe muitas dúvidas e questionamentos, gestores falando, ó, o jurídico não autorizou a continuidade da contratação, o jurídico não aprovou a contratação direta. E isso liga um sinalzinho de alerta, justamente, será que está dentre as atribuições do jurídico autorizar ou não a continuidade, aprovar ou não uma determinada licitação? Então é um ponto que o professor pode se aprofundar ainda mais. Assim, assim. Gente, primeiro, nunca existiu. Ah, mas fulano de tal, fulano de tal, sei que humildemente falando, mas não humildemente fala toda a jurisprudência ou maior parte da jurisprudência do Supremo e do TCU, da STJ também. Nunca houve, não há um parecer vinculativo em licitações e contratos. Nesse aspecto de vincular o decisum, a decisão do gestor. Quando a jurisprudência se falava em parecer vinculativo e não vinculativo, ela se referia mais propriamente à obrigatoriedade do parecer. Entende? Por quê? Vai nos dizer a melhor doutrina. O parecer ele não faz parte do ato administrativo. Então, ele não pode ser vinculativo. Vamos voltar para a aula de direito administrativo da nossa gloriosa rainha maravilhosa, Maria Silvia Zanella de Pietro. Nós temos atos simples, compostos e complexos. O que é um ato simples? Quando uma só decisão, uma só autoridade toma uma decisão. O que é um ato composto? Aliás, o que é um ato complexo? Quando existem. Não, Alexa, pause. Ah, começaram, ficou doido. Os robôs estão doidos. Daqui a pouco sai o aspirador robô aqui doido. Que é um ato complexo? Quando duas vontades, dois atos administrativos, eles se unem. E eu preciso, na verdade, eles não se unem, mas eu preciso de dois atos concordantes para autorizar aquilo ali. Você está entendendo? Em licitações e contratos, eu desconheço um ato complexo em relação ao parecer jurídico, que precisaria do ato concordante do parecerista e do ato concordante do gestor. Continuando, porque professor tem que ficar dando conceito, né? Mas é importante. O ato composto é o quê? É um ato só que depende da conjugação de duas vontades ali, que não é o caso também. Os atos administrativos de licitações, eles são, via de regra, simples. Ai, Janderson, só que a jurisprudência fala que o parecer faz parte do ato. A jurisprudência diz o seguinte, que o parecer, ele faz parte das razões de decidir quando o parecer, a decisão é calcada no parecer. Mas em absoluto, o gestor está obrigado a contradizer, a seguir o que está dizendo no parecer, não. Por isso que eu nunca gostei dessa palavra aprovo. Não aprova nada. O Em muitos que que você acha? casos, inclusive, o processo ele é encaminhado para o jurídico, mesmo sem uma previsão legal, mas justamente com essa conotação de que um simples parecer jurídico por si só chancelaria a lisura de um determinado procedimento. E a gente observa isso agora, em especial, na 14133, porque, pelo menos em âmbito municipal, o contato que eu tenho com os servidores
é muito comum a existência de ao menos dois pareceres dentro do processo. Um parecer que antecede a publicidade ao final da fase interna e um parecer que antecede a homologação. Só que se nós pegarmos a extinta 8666, lá não existia previsão para esse parecer final. E se a gente pega o artigo 71 da nova lei, também não consta. Ao final da fase, o processo será encaminhado para a autoridade homologar a licitação. Só que o pessoal insiste. Ah, mas é melhor passar pelo jurídico, porque vai que aconteceu algo no certame. Como se aquilo vinculasse a decisão ou eximisse o pregoeiro ou agente de contratação de uma eventual responsabilidade, pelo simples fato de existir um parecer jurídico final, né? Então é um ponto aí que realmente merece uma atenção, porque eu vejo processos pesados, processos burocráticos, em total descompasso com a eficiência lá do caput do artigo 37 da Constituição, como Vou se. até anotar aqui, são muitas capas, o que você falou tem muitas capas. Eu vou até anotar aqui pela ordem. Primeira coisa que você falou foi o, o parecer depois, antes da homologação, né? Isso é uma realidade. Tem municípios que são três pareceres. É um parecer primeiro para aprovação da minuta do edital, e depois um outro parecer para aprovação de toda a fase interna, e depois o parecer final para fins de homologação. Inclusive, existiam tribunais de contas que exigia esses dois pareceres para lançamento no sistema. E daí agora, quando a 14133 ela entrou em vigência, o pessoal falava, mas o que que eu lanço lá para o tribunal? Eu falava, mas não tem essa exigência legal, né? Coloca. Documento em branco dizendo não tem, não existe essa Daí a gente exigência. auxiliou na elaboração de um documento, falando que nos termos do artigo 71, encerrada a fase de julgamento e habilitação, o processo segue para a autoridade. Não existe parecer. E tem outro, já que estamos falando de parecer, são todas temáticas para a gente se aprofundar mais tarde. Referente à resposta de recurso. Não é o jurídico que tem a atribuição também de responder recurso administrativo. Está lá na lei que é a autoridade que proferiu a decisão, no caso, o pregoeiro ou agente de contratação. Então, tem processos que o recurso ele atua, o jurídico atua três, quatro, cinco vezes. A gente sabe que consta na lei que a qualquer momento, tanto o jurídico quanto o controle interno pode ser convocado, porque é um órgão consultivo, é um órgão de assessoramento, ele está ali para subsidiar, tanto na etapa preparatória, quanto no julgamento ou fiscalização de uma licitação. Ocorre que estão colocando como uma atuação obrigatória dentro do fluxo natural de um processo. E isso vai tornando a máquina pública pesada, o processo moroso e a população, o interesse público fica sempre em segundo plano, justamente por conta desse excesso de formalismo, aquela famosa É, mui- burocracia disfuncional. é muita coisa para falar. Tô anotando aqui. É porque eu sou metódico, né? Eu vim da academia, então metodologia, tem que bater ponto por ponto. E também eu sou processualista também. Amo processo civil. E aí tem esse negócio de você ter que rebater ponto por ponto. Mas vamos lá, vamos por partes. Colocar aqui recursos. Tentar comentar sobre cada um desses. Até abrir a lei aqui para poder. é, Vamos lá. Primeira coisa, parecer antes da homologação. Se o amigo me permite, eu vou ter que voltar um pouquinho para falar sobre as atribuições da consultoria. De novo, da assessoria jurídica. E aí eu vou citar o meu querido amigo, grande doutrinador, professor Rony Charles, que ele sempre que vai falar de assessoria jurídica, ele lembra o seguinte: qual que é a função típica e qual que é a função atípica de assessoria jurídica, de consultoria jurídica? A gente se acostumou, por conta da 8666, a achar que dar parecer em licitações é uma atividade típica de assessoria jurídica, e não é. E não é. É uma atividade atípica.
com previsão legal, mas é uma atividade atípica. Por quê? Porque a assessoria jurídica, a consultoria jurídica é como um advogado. Ele serve para quê? Para orientar, né? Tem o trabalho consultivo, ser consultado, orientar, dar um apoio jurídico para o gestor, e o papel o quê? Da litigância, né? E o papel da litigância, litigar administrativa, essa e judicialmente. Esse papel que a Lei 8666, lá na época dos escândalos de corrupção do governo Collor, que é quando ela foi exarada, né? Foi exarada, foi publicada, essa função atípica de controle, a gente não para observar. A assessoria jurídica foi colocada para fazer uma atribuição de controle da licitação. Isso, vai dizer o professor Rony, é contra a vocação da advocacia pública. Mas a lei está mandando, tem que fazer, né? Por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o pobre do gestor, já já eu vou defender os assessores jurídicos, né? Mas vamos falar aqui. O pobre do gestor, ele fica refém, em algumas situações, não estou generalizando, da assessoria jurídica. É raro, mas acontece com frequência. Mas acontece com frequência. Parecendo que o procurador ele nasceu, Deus mandou assim, procurador, pá, você está aqui para controlar os atos do gestor. Não! A atribuição precípua da advocacia pública, da assessoria jurídica, é ajudar, é dar insumos para o gestor. Essa atividade de controle tem previsão legal, mas diga-se, a gente tem que lembrar disso. É uma atribuição atípica que faz por conta da previsão da lei. E que foi prevista na lei 14.133. Agora, se você parar para pensar, Tios, se você parar para avaliar os artigos da 14.133, a lei fala muito mais da tarefa típica da assessoria jurídica do que da atípica. Vai falar o quê? Assessoramento, tem que assessorar, tem que prestar apoio, tirar dúvidas do gestor, não apenas do gestor e da alta administração, não apenas da alta administração, do gestor de contrato, fiscal de contrato, do agente de contratação, da equipe de apoio, está lá no parágrafo do artigo 8º, né, da lei. Então, a lei, ela fala muito mais da função típica de assessoramento. E a função atípica de controle. E a Lei 14.133 pegou, não trouxe meias palavras, ela usou o termo. Por isso que eu queria ficar mais tempo nesse artigo aqui. Cadê? Controle prévio de legalidade, né? Nós já exploramos essa Quando foi palavra controle, publicado esse dispositivo, chamou muita atenção dos advogados pareceristas, justamente porque já existe o controle interno, já existe o controle externo, e daí agora vem a delegação de um controle também para o órgão de assessoramento mas jurídico. não é agora. A Lei 14.133 foi sincerona. O que a Lei 8666 estabeleceu para assessoria jurídica, dando parecer em licitações, é um controle. Amigo, tudo que você tem requisitos e que você tem que bater, dizendo é controle. Se você faz um checklist, é controle. Entendeu? Então, a Lei 14.133 só disse, ó, vocês já fazem controle, eu vou dar nome aos bois. Entendeu? Controle. Aí a gente vai para a segunda palavra, legalidade eu entro depois. A gente vai para a segunda palavra, prévio. A obrigação legal, segundo a qual o gestor não pode deixar de passar o processo na assessoria jurídica, é prévio. Prévio aqui. Fase preparatória. Processo licitatório. Prévio à publicação do edital. De preferência uma vez só. Tá? Outra coisa que tem que parar é aquele negócio do
Da assessoria jurídica achar que é babá de gestor. Em regra, meu amigo, o processo chega lá, bonitinho, ó, tem que ajustar isso, 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 isso e isso. Em regra, o gestor tem que ajustar e mandar embora, não tem que voltar para assessoria jurídica, não. Como que a gente faz na assessoria jurídica lá do TCU? Em regra, a gente aponta, ó, recomenda-se, a gente ainda utiliza o termo recomenda-se. Recomenda-se corrigir esses ajustes, sem os quais, a partir do qual corrigidos passará a guardar, né, devido à legalidade, etc. Aí a gente aponta lá, refazer a pesquisa de preço, fazer não sei o quê. Mas o processo não volta para a gente conferir se ele refez direito, não, entendeu? Só em casos extremos, por exemplo, um dia desse eu peguei um processo que não tinha pesquisa de preço. Tinha pesquisa de preço, mas não podia ser considerada nos termos do artigo 23, sobretudo parágrafo primeiro da lei, pesquisa de preço. Aí o que que eu falei? O que que eu coloquei lá? Sem a qual não, né, deverá passar novamente pela assessoria jurídica. Eu acho que se não tiver essa ressalva lá no parecer, não precisa voltar de novo, não, tá? Esse é um Isso ponto antes de extremamente publicar o edital. relevante, Jamerson. Porque esse termo que você utilizou resume bem a prática, né? O jurídico como uma babá do gestor ou do servidor que está lá na fase preparatória, porque é um tal de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e isso vai gerando um desgaste tão grande porque fica naquela. Mas o processo já foi uma vez, por que que não indicou que tinha esse ponto em discordância, em divergência com a lei? Porque parece que em cada análise existe uma É porque correção, mas ainda está pode indicado ser. um novo ponto equivocado. Ainda tem esse negócio óbvio que não é o parecerista que tá ouvindo a gente, né? Você não faz isso, pelo amor de Deus. Mas outro parecerista pode fazer o seguinte: servir de preguiçoso, né? Existe, gente, existe. Não com o ouvinte do Kiosk, mas em outros lugares existe. O camarada vai lá, às vezes está com prazo apertado, acha uma coisinha lá e manda devolver, manda voltar, porque sabe que o processo vai passar lá de novo, depois ele analisa com calma. Aí a pobre do setor de licitação, lá, o pobre da fase de planejamento, etc., que tem 10 mil coisas para fazer, aí você está entendendo? Vai ter que passar 10 vezes. E o pobre do cidadão que quer receber a política pública que será possível através da contratação, tem que ficar esperando os belos, os lindos, decidirem o que vão fazer. Você está entendendo? Palhaçada, o nome disso. Tem outra expressão. Que, obviamente, não acontece com o ouvinte, com o assistente da Kioskcast. É palhaçada. Gente, o povo tem pressa. E aí vamos, né? Parecer prévio. O órgão, ao final, o processo seguirá para o órgão de assessoramento, ao final da fase de preparatório. Acabou a fase preparatória, vai. Se tiver correção, via de regra, volta, mas não tem que fazer outra análise. Só se a consultoria jurídica expressamente determinar. Se for algo grave. O que mais que eu posso dizer aqui? Ah, sim, vamos entrar nas suas perguntas, né? Parecer antes da homologação. Obviamente, pode passar por conta do caráter consultivo, que é inclusive a atividade típica da assessoria jurídica, só que ela não pode, sob o ponto de vista de governança, uma análise de governança necessária, ser a regra e fazer parte do processo de trabalho, Tchons. Isso aí é para um cair. E aquele processo que o ordenador de despesa vai pegar para homologar, né, a licitação, ele vira assim. Ih, rapaz, isso aqui tá fedendo, isso aqui tô meio em dúvida, isso aqui tá meio estranho. Ih, será que o pregoeiro podia fazer isso, a gente de contratação? Isso aqui vai dar ruim. Vou pedir apoio do meu órgão de assessoramento jurídico. Agora, toda vez, não. Dá tipo de controle. Precisa, tá? Não precisa. Não precisa, e eu diria mais.
O meu sonho era ver uma auditoria de governança em que se avaliasse o custo desse tipo de prática. Porque uma vez eu falei para um gestor, vamos polemizar um pouquinho mais. Eu falei para o gestor, tio, é o seguinte, gente, mandar processo de contratação até o limite de dispensa, de licitação, seja dispensa ou seja inexigibilidade, para aparecer jurídico, é do balacobaco. Pelo amor de Deus, é do balacobaco. Pelo amor de Deus, gente. Não mandem processo de até 50, 60, sei lá quanto. Foi para quanto agora? Dispensa? 62 mil e uns quebradinhos. 62 mil reais para assessoria jurídica. Tem gente que não pode ver uma vergonha que já quer passar. Pelo amor de Deus. 62 mil. Não mande, não. Mãe, fica feio. Ai, Janderson, mas a maioria das pessoas utilizam. A maioria das pessoas usa Crocs e é feio. É feio, é feio, é feio, é feio. Tá? Gente, eu não gosto dessa comparação com empresa privada, porque a administração pública existe, como eu sempre digo, para concretizar direitos fundamentais. Agora, eu também sou contra aquela avaliação de que a administração pública pode custar qualquer coisa. Tem que racionalizar o recurso. Porque o cobertor é curto. Um assessor jurídico a mais, tios, para fazer coisa que não precisava ser feita, é um médico a menos no posto de saúde. São quantas unidades de pirona a menos no postinho, na farmácia popular? Tem gente que acha ai, mas o dinheiro vai para o governo. Meu filho, o dinheiro do governo é o melhor que tem. É o dinheiro de todos, não é de cada um, é de todos. Entendeu? Para voltar Não, mas aqui, deixa eu aproveitar, porque a sua fala é de extrema relevância, porque eu ainda sofro quando eu afirmo nas minhas capacitações, nas minhas aulas, que é possível dispensar o parecer jurídico nessas contratações com, né, valores menos vultosos, né? Não necessariamente a dispensa do 75.1 e 2, mas também poderíamos considerar a dispensa do 75.1 e 2. mas primordialmente, pelo menos a do 75 1 e 2. Tá, Sabe por quê? Olha, eu sei onde você quer chegar, né? Vamos fazer um valor menor na prefeitura. Que não, nada, não, não que é valor isso não. menor. É no sentido de Pensa logo. que quando é o Tiossi que está falando, não tem muito valor. Agora, quando agora o Que auditor do isso? TCU, acredito que a mensagem vai ser mais Não, fixada, o porque é, O TCU, o plenário do TCU, eu não sou ninguém, mas o plenário do TCU sugere isso há décadas. É porque o povo só lê o que quer. Ó, desde antes das redes sociais, só repercute o acórdão do TCU que senta a porrada na cabeça de um. Quando o TCU diz, ó, faça tal coisa, pondere, aí ninguém vai comentar, né? Tiossi, na Lei 8666, existia a previsão de dispensa do parecer jurídico? Não, não existia. O que foi que a AGU fez? A AGU, já sabendo, já pronunciando a frase do professor Janderson, que se fosse só para ler a gente alfabetizava um papagaio, ela fez uma orientação normativa, salvo engano, foi por ON, dizendo que até o limite de dispensa de licitação, tanto dispensa como inexigibilidade, não vai fazer parecer jurídico. Entendeu? E o que foi que o TCU disse? Muito bem, corretamente, fez bem a AGU. Não justifica que os documentos que dão base ao controle, COSO 1 e 2, documentos internacionais, eles dizem o quê, Tios? Você não pode ter um controle cujo objeto controlado seja menor, o custo seja menor do que o próprio controle. Você está entendendo? Quanto custa enviar uma contratação? Não é nem de 50 mil, o pessoal manda de R$ 500, assessoria jurídica. o Qual molho empresa está não. saindo mais caro do que o peixe, né? O prefeito me ligou Ô, Tios, recentemente falando de dispensas de R$ 500, R$ 2.500,
em que estavam fazendo estudo técnico preliminar, tinha parecer jurídico, tinha ali um emaranhado de documentos. Eu falei, eu não acredito, prefeito. Ele falou, mas nada avança aqui, porque a nova lei ela veio para burocratizar, veio para travar. Estão Não. complicando, Pelo contrário. pelo contrário. Isso foi na 8666, não estava escrito, mas uma interpretação sistemática. Como isso aqui é para assessoria jurídica, eu vou usar um termo que você, que é assessor jurídico, tem a obrigação de saber. Teleológica, uma interpretação teleológica. Qualquer coisa tem um livro maravilhoso para falar, não está aqui, cadê? É um livro meu laranjinha, Interesse Público Constitucional, sobre interpretação. Que aquilo ali não se aplicava por conta do valor insignificante. Você está entendendo? Ah, mas vamos fazer aos poucos, vamos até 5 mil. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aí a nova lei veio descomplicar, não. Veio complicar, não. A nova lei veio descomplicar. Colocou lá, cadê o artigo 70 aí? O da dispensa do parecer. Eu anotei O aqui porque eu sou 72, péssimo, né? inciso 3 e o 53, parágrafo 5º. Muito bem. Cadê? Eu separei ele aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, 53, quinto. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar a lei possibilita a assessoria jurídica dispensar a análise jurídica a ser pela autoridade jurídica máxima, né? Quem que é a autoridade jurídica máxima? Advogado-geral da União, procurador-geral do Estado, procurador-geral do município. Ah, mas meu órgão é Câmara Municipal, o chefe do setor jurídico. TCU, TCE, o chefe do setor jurídico, chefe máximo do setor jurídico, né? Órgão, autarquia, você vai ver quem é o chefe do setor jurídico, né? Não é a autoridade máxima, a autoridade jurídica máxima. É, que deverá considerar, a lei ainda diz o que que deve considerar. A primeira coisa, o baixo valor, a baixa complexidade da contratação. Eu vou comprar 5 milhões em resma de papel, mas é só resma de papel, entendeu? A entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênios e outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico, que é a tal aqui, é a tal é o tal do parecer referencial. Entendeu? Então a lei, prefeito, a lei previu, a lei previu, lá no artigo 53, parágrafo 5º, que pode dispensar, tá? Previu. Ô, Tio, se você me permite abrir um parêntese e voltar, eu até anotei aqui o que você falou desse parecer antes da homologação. Teve um caso muito interessante, eu não sei se foi desse ano, um acórdão lá do TCU, é porque você tem hoje o doutrinador de Instagram, de rede social, né? Que ele só replica o conteúdo dos outros e não lê, não estuda, às vezes nem lê o acórdão, né? Gente, pelo amor de Deus, você quer ser professor, você tem que ler tudo, tem que estudar tudo. Ah, Janderson, mas é muita coisa. Então vai fazer outra coisa da vida, meu irmão. Não vai ser professor, não. Professor é ganhar pouco, trabalhar muito, é estudar muito, é assim mesmo, tá? Pô, aí teve um acórdão do TCU, que eu não me recordo agora se foi desse ano, não foi do ano passado, mas é recente. Olha que interessante. Depois eu vou procurar para te mandar. O parecerista, ele não tinha nada que olhar, que dar a parecer na, antes da homologação. Aí, salvo engano, faz tempo que eu li, ele pediu o processo parecerista, acho que era o procurador-geral do município, ele pediu o processo para dar o parecer antes da homologação adentrou em aspectos técnicos que não diziam respeito à atividade jurídica. Aí sabe o que que o tribunal fez? E induziu a erro.
o, induziu a erro o gestor. O que causou. É porque eu não me lembro do caso, assim. Se Uhum. era uma licitação e o parecerista deu um parecer dizendo que tinha que ser inexigibilidade. Eu só sei o seguinte, meu amigo, que tomou pau, parecerista. Entrou onde não era chamado, falou que não devia e tomou na cabeça. Esse acordo devia ter repercutido, ninguém comentou. Inclusive, eu vou fazer uma publicação, que eu agora virei mendigo de like também. Eu vou fazer um. Janderson, mas quanto a esse Postagens. ponto, só um parênteses também, ele vem ao encontro do caput do 53, porque ele fala ali na redação da lei, controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica da contratação. Então, independentemente de ser um parecer na homologação, mesmo sem previsão legal, ou um parecer que antecede a publicidade, o advogado parecerista, ele não deve entrar no mérito das questões. E eu já vi casos onde, por exemplo, o advogado, ele fazia uma pesquisa de preços adicional para verificar se o valor estimado pelo setor requisitante era compatível ou não com o valor de mercado. E nessa prefeitura em específico, ele usava como fonte de busca preços do Mercado Livre. E praticamente em todas as licitações ele encontrava uma cotação inferior e devolvia o processo falando que aparentava um eventual sobrepreço o processo. Teria que analisar o caso concreto, né? Mas, amigo, aí já é outra. Eu vou tentar. O podcast vai virar. Esse Delimitá-lo, né? podcast era para ficar contando fofoca, as coisas, falando, mas a gente vai ter que virar uma aula, porque sou apaixonado por esse tema. Tios, o problema brasileiro, principalmente de muitos assessores jurídicos, não é o caso de quem nos ouve, mas assim de muitos advogados em geral, é a deficiência na base. Meu amigo, cadê o livro aqui da maravilhosa, da nossa deusa? Se você não sabe isso aqui, ver se está autografado pela nossa. Esse não. Esse eu recebi das mãos da própria, viu? Isso eu gosto de ostentar. Foi presente da própria. Se você que quer ser parecerista, que é parecerista, que quer dar assessoria em licitações da área jurídica, se você não aprendeu isso aqui, meu amigo, se você não aprendeu isso aqui, volte duas casas. Volte duas casas. Volte duas casas. Porque para pegar esse aqui, ó, o Rony Charles, grande referência hoje. Na minha opinião, é o melhor livro de licitações hoje. Me desculpem, os demais- outros muito bons, mas para mim é o melhor. Agora, primeiro é esse aqui, ó. Se você não souber direito administrativo, não adianta. Porque licitação é ato administrativo. Ó, quer ver como é que eu respondo essa pergunta do que o parecerista pode entrar ou não? Só com ela, só com a nossa rainha. Ou fica com raiva que eu começo a levantar livro. Professor tem que, né? É, que parecerista pode entrar? Que parecerista pode entrar? O que o Tiossi falou, o professor Tiossi disse? Não pode entrar no mérito administrativo. O que é mérito administrativo? Só existe mérito administrativo nos atos vinculados. Nos atos vinculados. Nos atos discricionários, aliás, não existe nos atos vinculados. Existe só nos atos discricionários. Isso aqui é mais ou menos, mas eu não vou nem entrar nesse debate. No ato discricionário, o que é o ato discricionário? Aqui, aí vamos estar, é quase prova da OAB, né? Aquele em que o gestor detém o poder de verificar a conveniência e oportunidade da administração em praticar o ato ou não. Os atos licitatórios, eles são, em regra, discricionários. Ora, não. Ele pode revogar a licitação. No lugar de homologar, ele pode revogar a licitação. Não. Mas há, os atos vinculados também, né? Do pregoeiro, etc. e tal.
O que eu quero dizer, mas dentro da licitação é importante verificar isso aqui. Existem atos e decisões específicas que são discricionárias. Por exemplo, o objeto da licitação, né? Pegar A ou B. Quando que vai que vamos aprofundar, né? Tem que aprofundar. Sim, Quando que o assessor jurídico pode entrar? Você pega ato discricionário, é aquele que há conveniência e oportunidade. Vai ter que voltar, menino, vai ter que voltar lá para a faculdade. Elementos do ato administrativo. Quem estudou para concurso, né? COF e FOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Qual desses atos, qual dos elementos são discricionários? Todos no ato discricionário? Não. Que você está até coçando a cabeça aí, né? Aí tem que aprofundar. Não, não são todos os elementos do ato discricionário que são discricionário. Por exemplo, competência. Mesmo no ato discricionário, a competência é vinculada. Então, mesmo no ato discricionário, o assessor jurídico tem que verificar a competência. Finalidade. Mesmo no ato discricionário, a finalidade é vinculada. O assessor jurídico tem que verificar a finalidade, se está sendo atendido. Forma. Mesmo no ato discricionário, a forma é vinculada. Não confundir o que é discricionário e vinculado do que permite ou não. Vou nem entrar nesse assunto. Vamos aqui. Forma é vinculado. Aí vem motivo e objeto. Motivo e objeto, no ato vinculado, eles são vinculados. No ato discricionário, eles são discricionados. Então, via de regra, o assessor jurídico ele não pode entrar no motivo. O que que é motivo? Motivo não é motivação. Até porque a motivação está dentro da forma. Ele não pode entrar no motivo, circunstâncias de fato e de direito que levam à contratação, entende? Então, por que que eu vou comprar? Por que que eu vou assaltar uma rua e não construir uma escola? Ali já é o objeto, né? O objeto da licitação também. Ele não pode entrar. Não, tem que construir a escola, não pode assaltar a rua, né? O motivo de fato e de direito, né? Que é a razão de fazer aquilo. Se for contra o interesse público, é contra a finalidade. O assessor pode falar. Mas se for o motivo mesmo, da razão de estar fazendo aquilo, a fundamentação da contratação, aí o assessor não pode entrar. Contudo, a jurisprudência do Supremo vem dizer o quê? Em casos de desproporcionais, e eu vou dar, me permita dar essa explicação bem técnica, Tios, que é um dos raros momentos que eu estou dando, que eu estou falando só com pessoal com formação jurídica, então vocês têm a obrigação de saber isso, né? Numa aula só de com servidores em geral, não posso aprofundar tanto. Então, no motivo e objeto aqui, não pode analisar. Excepcionalmente, vai nos dizer o Supremo Tribunal Federal, pode-se analisar aspectos de moralidade e, né, principiologia, etc., e aspectos de proporcionalidade. Aí você, filho da mãe, pelo amor de Jesus, não vá colocar lá proporcionalidade e razoabilidade no seu processo sem ter ideia do que está falando, que fica feio também. Fica feio. Pessoa com conhecimento jurídico pega aquilo ali e fala, "Ih, lá vem com proporcionalidade e razoabilidade." Essa proporcionalidade que o Supremo diz que você pode analisar não é da sua cabeça que você acha proporcional, não. Isso aqui é a teoria que o ministro Gilmar Mendes importou lá do direito alemão, do Robert Alexi, e pare de falar Alexi, é Alexi ou Alex, tá? E o Y não tem, enfim, do Robert Alexi, que é necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. O que que é necessidade?
eu tenho. O podcast virou uma aula, né? O que que é Ó, tô necessidade? Eu anotando tudo tenho. aqui, ó. Papel e caneta na mão, surgiu para todos os novos, os nossos ouvintes a mesma coisa. Papel e Eu caneta, pensei que fazer aula. você, eu pensei que você estava anotando assim, não trazer mais, não convidar mais o Jadson no podcast. Mas o que que é proporcionalidade? O que que é necessidade? Eu preciso fazer esse ato ou existe um ato menos ofensivo, um ato menos trabalhoso que pode chegar à mesma finalidade? É necessário praticar esse ato? O que é adequação? Este ato é adequado para a finalidade a que se destina? Então eu quero asfaltar uma rua porque eu quero dar melhor condição de tráfego para a população. Contudo, aquela rua ali, ela é deserta, ela é fantasma, não passa pessoa, não passa ônibus, não passa nada. Ela é mal assombrada, tem uma fama na cidade que ela é mal assombrada, não passa ninguém. Aí, nesse caso excepcionalíssimo, o assessor jurídico poderia entrar no objeto, é, no princípio da proporcionalidade, no subprincípio, ou não é subprincípio, né? No vértice, necessidade. Aliás, adequação, né? Esse meio não é adequado a chegar à finalidade, porque essa rua é fantasma, ninguém passa lá. Excepcionalíssimo e bem fundamentado, tá? Não é pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não. Você tem que fundamentar lá. Laudas e laudas. O ônus argumentativo é seu. E, por fim, proporcionalidade em sentido estrito. Que quer dizer o quê? Existe uma forma menos onerosa, no caso lá dos direitos fundamentais, o Alex fala, né, que vai atingir menos outro direito fundamental para resguardar esse direito fundamental. No caso aqui da licitação, a gente poderia fazer a seguinte analogia: existe uma outra forma de contratação que gaste menos recurso público e que atinja a mesma finalidade, entendeu? Excepcionalmente, somente no motivo e objeto do ato discricionário, se é, esses dois, a proporcionalidade for atacada, ou a moralidade, etc. e tal, tá? Prometo que eu não fico mais falando, aprofundando muito. O que eu mais gosto aqui do Chelsea Cash é justamente essa oportunidade de sentar na posição de aluno e Ah, aprender. quem sou Acredito eu? que realmente a gente só Mas pode você se tá- levantar para ensinar se a gente tem a humildade para aprender. E com certeza, né, esse nosso seleto público está aprendendo bastante, porque é aquilo, a gente não pode É complicar, por a gente isso que são meus livros de cabeceira aqui, né? tem que saber a base. Ó, já aproveitando também, já que estamos falando de Olha ele aí. tá aqui, ó, fase de planejamento da contratação. Recebi agora presente de Natal, professor Janderson. Já está na segunda edição, revista ampliada e atualizada. O meu está aqui, ó, com a devida dedicatória. Hoje a temática é assessoramento jurídico, o professor compartilhando um pouquinho da sua experiência, mas planejamento, inteligência artificial, fica também a dica para vocês consumirem um conteúdo de qualidade. Lembrei de mais um detalhe. Tem um outro ponto em que aparece com certa frequência, onde o processo é remetido para o órgão de assessoramento jurídico indicar a modalidade adequada para ser licitada. Eis a pergunta de quem é a responsabilidade pela escolha da modalidade faz parte das atribuições do órgão de assessoramento jurídico? Amigo, se você for analisar a questão consultiva, controle, porque o controle precisa existir um ato ou um rascunho de ato para ser controlado, né? Sim. Mas na parte consultiva, poderia-se.
fazer essa consulta. Agora veja, vamos pensar assim, sistematicamente. No caso de uma dúvida, né? No caso de uma dúvida jurídica ali, não todo o processo. Que aí você vai estar transformando a assessoria jurídica no órgão de execução, no órgão técnico. E aí quem é que vai fazer o controle da assessoria? Entendeu? O Tchos, tem uma coisa muito, professor Tchos, tem uma coisa muito interessante. Eu publiquei um artigo esses dias que eu coloquei um título um pouco polêmico, que é o seguinte: como instruir, se você ver esse artigo, como instruir um processo completo de dispensa de licitação em razão do valor em menos de uma hora. Como? Com técnicas que estão na lei. É, uma coisa que eu digo lá no artigo, que não é em relação à dispensa, mas é em relação ao modelo de formatação das contratações. Eu peço que o público agora preste bastante atenção, porque é um pouco complexo. Só que você, assessor jurídico, você tem que entender as coisas complexas e passar de uma forma simples, né? Ah, Janderson, mas você está passando de uma forma complexa, porque você é assessor, me dê seu salário que eu falo, sua remuneração que eu passo para o gestor, de forma assim. Que é o seguinte, que é o seguinte, nós aprendemos Decreto-Lei 200, Lei 8666, antes da 10.520. Nós tínhamos um caminho feliz ou infeliz para contratar. Não existia opções, não existia um cardápio de opções, não eram opções, entende? Quais eram as modalidades de licitação, de compra em geral? Que concurso, leilão, isso aí é excepcional, é para outras coisas. Vamos falar assim, pô, compra do dia a dia, era o quê? Eram três, né? Convite, tomada de preço e concorrência. Modalidade que dá nome à gata da minha filha, que está por aí, daqui a pouco aparece aí. Ah, aliás, está aqui, ó. É a concorrência. Concorrência, dá oi, pessoal. Minha filha tem dois gatos, concorrência e o pregão. Será que a gente gosta de licitação? Então, Tchos, o gestor ele averiguava o valor estimado. E a partir dali, meu amigo, tinha um valor estimado, era aquele caminho. O procedimento da concorrência era um só. O procedimento era um. O procedimento da tomada de preço era outro. O procedimento do convite era outro. E aí você tinha três procedimentos especiais, tá? Aí depois veio a lei 14, a lei 10.520 e trouxe o quê? Olha, agora existe o pregão. Só que o pregão é para bens e serviços comuns. Aí, quando for pregão, não pode ser concorrência, nem tomar de preço. Não. Aí estabeleceu um quarto procedimento o quê? Especial. Uhum. Aí depois veio, né, no RDC e tal. Mas o que eu estou mostrando aqui é que você tinha vários ritos especiais, procedimentos especiais em que era muito fácil do ponto de vista, era muito moroso para o gestor, para o povo que estava esperando o objeto, mas para o gestor, para o executor, era muito fácil. Ele descobria ali se era pregão, concorrência e tal, e seguia. Isso não existe mais, Chelsea. Muita gente boa não se atentou ao seguinte: tirando o diálogo competitivo, concurso, leilão, você só tem hoje um procedimento ordinário na Lei 14.133, que é o procedimento do artigo 17. Pregão e concorrência, eu acompanhei a tramitação do projeto de lei, eles têm nomes diferentes, Tchos, por uma questão política. Mas ele é o mesmo rito, é o mesmo rito. A única diferença do pregão para e a concorrência, a priori, é a qual?
O nome. Não, é além do nome, o critério de julgamento, que no pregão só pode ser menor preço ou maior desconto. E na concorrência, por quê? Por conta dos tipos, né? Comum, etc. Mas podia ser tudo concorrência ou tudo pregão, né? Concorrência, para seguir o nome internacional. E você colocava, quando fosse bem de serviço comum, só pode utilizar o critério de julgamento tal. E estava resolvido. Por quê? Porque tanto o pregão como a concorrência, não interessa o nome. Artigo 17. Se você fizer um pregão de engenharia, não estou falando de serviços comuns, com o nome pregão, mas adotar o rito, né? De repente até técnica e preço, etc. e tal, tudo errado, né? Só que se você adotar as técnicas adequadas, só o nome que está errado, que o rito foi o mesmo. Então, isso, porque essa explicação toda, Jones, é só para dizer o seguinte: hoje, o gestor ele tem um cardápio à sua disposição, não apenas de modalidades, mas da formatação da contratação. E eles não tinham o hábito de ter isso. Hoje, o gestor ele vai verificar, tudo bem, a modalidade. Hoje você tem um hit só, né? Basicamente, você vai ver se pegar uma concorrência, porque quando for diálogo competitivo, você vai saber que é diálogo competitivo. Um dia desses perguntaram, Janderson, quando que eu vou usar o diálogo competitivo? Aí eu disse, você vai saber. Quando acontecer, você vai saber. É, mas hoje o gestor ele tem que verificar uma série de coisas, por exemplo, né? A autoridade jurídica vai dispensar o parecer nesse caso. Já tinha algumas coisas na lei. Você vai dispensar um instrumento de contrato. Artigo 70, inciso 3, três possibilidades de dispensa de todas as certidões, de toda habilitação. Aí leia meu artigo lá que eu faço duas ressalvas para não dispensar. E aí vai. Aí não basta saber a contratação, você vai ter que saber se você vai fazer ata de registro de preço. Você pode hoje, Tiossi, fazer. Olha que coisa diferente. Você pode comprar um bem, não qualquer bem, mas dependendo do caso, você pode comprar um bem por pregão ou por credenciamento, que é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, lá do artigo 74. E você sabe qual que vai ser a diferença em determinados bens? Por exemplo, eu vou comprar. Ah, mas teve um TCE que deu. Acho que os TCEs vão voltar atrás em algumas coisas. É, eu vou comprar uniforme escolar. Eu faço um pregão e contrato uma malharia para fornecer os uniformes, ou eu faço um credenciamento, credencio as costureiras da pessoa física, ou MEI, para fazer um uniforme bonito, bordado à mão e ainda distribuo renda na minha cidade. Essa é uma decisão que tem cheiro de quê? Mérito administrativo, conveniência e oportunidade. Nisso, amiguinho, o assessor não vai entrar. Ele vai avaliar apenas os aspectos de legalidade e proporcionalidade. Mas, entende? Então pode chegar. Isso aí ninguém está prestando atenção nisso, Jossa. Vão chegar situações em que vai chegar no assessor jurídico, o assessor jurídico vai dizer o seguinte: gestor, toma que o filho é teu. Não é nem que eu não tenha atribuição de falar, é porque isso aqui é mérito, eu não posso sugerir o seu mérito administrativo. Entendeu? E tem decisões técnicas, né? Vai fazer por ARP ou sem ARP? O jurídico vai analisar se era cabível naquele caso. A decisão se vai ter ou não vai ter, isso aí é mérito administrativo. Vai ser com carona ou sem carona? Isso é mérito administrativo. Você tá entendendo? Vai prever prorrogação ou não? Mérito administrativo. O gestor, o que o assessor jurídico pode cobrar é que haja motivação.
né? Porque isso é um aspecto de quê? Olha, Maria Silvia de novo. A motivação, o assessor, o gestor público tomou uma decisão lá que num processo administrativo de conveniência e oportunidade, mas não deu a motivação. Isso é motivo? Não. A ausência de motivação é vício de forma, e vício de forma é sempre vinculado. Então, o assessor jurídico tem que botar. Ele não tem que dizer o que que o gestor tem que decidir, mas ele tem que dizer, ó, filho, tem que motivar. Ele está aprofundando, hein? Eita, danado. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Porque são questões do nosso cotidiano e é aquilo, nós precisamos de uma base sólida, porque acabam complicando aquilo que em tese seria algo simplificado na legislação. E se E não. simplificam o complexo. É impressionante. Exato. Eu até estava procurando aqui também a minha obra da Maria Silvia, mas está no meu outro escritório. Porque esses clássicos Rico é outra coisa, né? Do do, do, escritório. do direito administrativo, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? A doutrina clássica, ela é extremamente contemporânea, porque é a base, e a base sólida, ela nunca fica retrógrada. Então, Não, e Maria Silvia, então, eu fiz uma entrevista tem um ano com Maria Silvia Zanella de Pietro, né? O livro dela tá atualizado, tá? Quem atualiza o livro dela é a própria, ela não deixa ninguém triscar o dedo. E ela falou o seguinte, Tios, ela é contra essas burocracias que o povo inventa, essas interpretações cheias de coisa. Ela disse o seguinte: eu tenho pena de quem é servidor público hoje e trabalha com licitações, porque é mais fácil para se preparar para uma guerra do que uma fase preparatória hoje. E uma coisa que o pessoal, que o gestor não entendeu, concluindo aquela minha fala anterior, Tios, é o seguinte: houve uma migração da escolha do procedimento para ter um procedimento só e a escolha das técnicas. Então, eu tenho um procedimento mais. Isso aqui, gente, eu vou dar crédito. Eu observei, mas eu fiz uma analogia. Deixa eu pegar aqui a obra. Ó, tá aqui. Tá muito alto, depois eu pego. Mas é aquele livrinho amarelo do professor, meu conterrâneo, meu querido, que foi da minha banca de mestrado, inclusive, professor Fred Didier. Grande abraço, professor Fred Didier, grande processualista brasileiro. Ele fez essa observação no Código de Processo Civil e eu trouxe essa analogia para a licitação, né? Dizendo o seguinte: hoje tem um procedimento só, Tchos, então, assim, a questão não é mais a modalidade, que a modalidade está dada, né? Até porque o rito é um só. A questão hoje são as técnicas. Quando que você vai aplicar as técnicas de tirar o contrato, minuto de contrato, instrumento de contrato, de tirar parecer jurídico, de tirar habilitação inteira, né? De não ficar cobrando balanço entrega em bem de pronta entrega, aquelas coisas horrorosas que o povo continua metendo aí nos editais, entendeu? Isso tudo aqui você tem que analisar nas técnicas. Então, o pessoal está de olho no procedimento, amigão, é tudo artigo 17. Agora, se você aplicar o artigo 17, o procedimento inteiro, integral, sem utilizar as técnicas especiais de simplificação do procedimento, o tiro vai sair pela culatra. Você vai ter um processo licitatório muito mais complexo, moroso e custoso para a administração, às custas do sangue e suor do contribuinte, do cidadão. Tá? Aí tem gente que diz assim, tem uma fala minha que ficou famosa, né? Que eu digo que é o que eu sempre trabalhei, né? E ensino que a administração pública serve para concretizar direitos fundamentais. E aí, de vez em quando, tem um gaiato que coloca lá. Mas não é assim. Na teoria é bonito. Na prática não é bem assim. Aí, às vezes, eu tenho vontade de escrever assim: ora, 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 temos o Sherlock. Amigo, isso aqui é o trabalho de uma vida, não minha apenas, de milhões de servidores públicos. Alguns.
não levam isso. E utilizam o Estado e a administração para ter vantagens em cima do pobre. Outros dão a vida para isso, entende? Um- É muito melhor lutar, ensinar, falar e fazer a favor do que eu acredito do que ser um inútil e fica só na rede social. "Ai, não é assim, é uma bobagem. Tá? Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de ser abobado e começar a fazer as coisas, cobrar. Você já cobrou? Você já foi lá? Chato, mala. Tá entendendo? O pessoal acha que eu fico. Eu acho massa, eu acho um barato. E veja, o Janderson tocou em alguns pontos, porque o buraco é muito mais embaixo. A dúvida recai sobre algo relativamente simples, que é a escolha entre pregão e concorrência, sendo que o artigo 17 traz o rito procedimental comum, nos termos do artigo 29, está lá, adotando-se o pregão sempre que o objeto se enquadrar como bens ou serviços comuns, ou seja, a concorrência ela será adotada por exclusão. Quando não for um bem ou serviço comum, é pregão. Agora, Você quando concorrendo. for um objeto especial ou uma obra, aí sim será concorrência, né? Eu venho orientando os É que era para ser alunos. um nome só. É que era para ser um nome só esse negócio. Assim, eu tive a satisfação de ter participado de algumas audiências públicas durante o PL 6814 de 2017, e um dos pontos em que eu apresentei, junto com outros colegas, era o fim das modalidades, porque não faz sentido nós falarmos Mas, ainda em modalidade de licitação, tinha que ser rito. Diante dessa necessidade, qual é a forma de contratação, qual é o rito de contratação, e não a modalidade, porque veja só, o problema que hoje a gente enxerga na prática e que está travando. Vem lá, esse objeto é um serviço comum de engenharia ou um serviço especial de engenharia? Licita por pregão ou licita por concorrência? Sendo que na prática o resultado é praticamente o mesmo, visto que ambos seguem o rito do artigo não, 17. não é praticamente, é o mesmo. É, o que é... Exatamente, né? O que acaba mudando eventualmente é o prazo A de diferença. publicidade, se é uma obra comum, se é uma obra especial. Mas veja, o legislador ele complicou ao dispor de Que modalidades, não está no rito, né? Que não está no rito a questão dos prazos. Está no artigo separado, que não é mais pela modalidade, agora é pela natureza, etc. e critério de tal. julgamento, perfeito. Então veja, para mim nunca fez sentido a divisão que existia lá atrás por valor e agora da nova lei muito menos. Mas quando o Bom, professor antes ainda tinha o sentido é, porque eram três ritos, né? E você tinha um rito menos complexo sim, para o menor valor, um rito mais complexo para o maior valor. Agora, qual é o problema? Se você não adotar as técnicas de redução de complexidade do rito nas estações de menor valor, você vai ter o mesmo procedimento numa licitação, por exemplo, de uma obra de 200 mil ou de 200 milhões. Faz sentido? Óbvio que não. Óbvio que não. Entendeu? Então, agora, gente, esqueçam de técnicas. Né? O rito que você falou, tá certíssimo, corretíssimo. Qual que é o problema? Que você tem duas modalidades e um rito só. Que não era para ter duas modalidades. exato, Né? exato. E daí o que que acontece? Que eles querem jogar para o jurídico. Essa escolha em razão da natureza do objeto. Eu sempre falo, essa natureza quem define é o setor requisitante. Se é um A área serviço técnica. comum de engenharia ou um serviço especial, é a área técnica, é o engenheiro, é o A arquiteto, área é técnica, a né? área O técnica. setor requisitante pode não ser a área técnica. E geralmente é, mas nos lugares mais organizados, imagine o seguinte: o setor, eu trabalho num tribunal, eu preciso construir uma. Aqui não está dando mais uma expedição, sei lá, nem existe mais esse negócio. Antigamente tinha aquele drive-thru de processo, isso nem existe mais. É do tempo de nós que somos velhos. É, e precisa de outro, construir outro. De repente, o setor requisitante é um setor que não é de engenharia, pediu, aprovou. Aí a área técnica de engenharia lá vai dizer se é comum ou especial. Quem tem essa, quem tem essa capacidade é a área técnica, né? O que o jurídico pode fazer é encaminhar o artigo 6º da lei para ele ler. Inclusive, lá
no artigo 6º, 23, quando traz os requisitos do termo de referência, consta a indicação da natureza do objeto. Ou seja, a área técnica vai dizer que se a natureza é comum ou especial. E, dizendo isso, automaticamente a modalidade vai estar definida, né? Mas o ponto é, quando é registro de preços, quando é um contrato, quando é um credenciamento, quando é um pregão, nesse seu exemplo aí do uniforme escolar, né? O jurídico entra nesse tipo de situação porque a Ele gente... vai dizer se pode ou não pode. Exato. Não vai dizer qual que é o melhor. Ele vai dizer se pode ou não pode. Que a gente vai se deparar com uma situação que nunca existiu antes, ou existiu, passou a existir com as regulamentações, mas na 8666 original não existia, que é o seguinte, que é ter duas, três, quatro, cinco opções legais. Antes só tinha uma, né? O jurídico vai ter que dizer, essa aqui é legal. Ah, eu quero comprar mouse por credenciamento. Não, ele vai dizer se é legal ou ilegal. Agora, esse aspecto da natureza do serviço, se você for lá no conceito, né, do que é, por exemplo, bem ou serviço comum ou especial, aquele que, pela sua heterogeneidade, ele não pode ser completamente descrito previamente na especificação. Quem que conhece de heterogeneidade e especificação de objeto? Não é o jurídico. E a gente não sabe comprar uma televisão. A verdade é essa. É a área técnica. É por isso que eu não gosto de trabalhar com regra e exceção, em especial nas contratações diretas, né? Muitos partem do pressuposto que a regra é licitar a todo custo e que a exceção seria a contratação direta. E isso faz com que licitações sejam direcionadas ou criadas, mesmo sem uma previsão expressa em lei para determinados objetos. Eu gosto muito de afirmar que a regra é o caso concreto. Então, uma dispensa ela é tão legítima quanto um pregão, uma inexigibilidade é tão legítima quanto uma concorrência. Você bem mencionou que, dependendo do caso, nós teremos três, quatro possibilidades. Antigamente falávamos sobre o duplo enquadramento legal, agora não é nem duplo, é triplo e assim por diante, porque pode ser que um determinado objeto, esse seu exemplo do mouse, se enquadre em um pregão, porque é um bem comum, mas dependendo do vulto da contratação, se enquadra numa dispensa de pequeno valor ou se enquadra em um credenciamento também. Veja a pluralidade de opções que o legislador trouxe, cabendo o gestor, diante do caso concreto, da sua estrutura e de uma série de fatores, indicar aquela que seria mais racional. E a partir do momento em que a gente trabalha com uma regra, as outras opções elas ficam de escanteio e parece que quando alguma é indicada, aquilo passa a ser ilícito, proibido, ilegal. Então a gente tem que cuidar muito com esse O povo não quer mantra, estudar. né, esse mantra O que povo foi quer criado gravar de a paz, licitar né? a todo custo. Você me permite fazer uma digressão um pouco mais profunda Vamos a lá. respeito desse tema? A regra lato sensu, lá do artigo 37 da Constituição, é a licitação. O parecerista vai nos dizer, né? Agora veja, se for só para ler, a gente alfabetiza um papagaio. Isso que você falou, ele é muito interessante, e o primeiro a ver isso, Tiossi, na minha concepção, foi o professor Marçal Justin Filho, né? Que ele criou, ele chama algumas espécies, eu posso estar errando o termo, mas é mais ou menos isso. Ele passou a chamar algumas espécies de inexigibilidade como licitação indireta. Licitação indireta, esse termo. Eu te pergunto, vou dar um exemplo aqui, que aí o pessoal vai ficar boiando. Contratação de professor. Desde os idos de 98, desde os idos de 98, que existe um acordo, um precedente do TCU, do ministro catarinense, já até faleceu, Deus o tenha. Não me fugiu o nome. Mas desde 98 tem um precedente do TCU que diz que professor é inexigibilidade. Se o objeto não for simplório, né? Por exemplo, uma aula de licitação, você vai contratar por inexigibilidade, você não pode contratar por licitação.
Por quê? Porque só existe um professor de licitação? Não. Porque existem os aspectos objetivos que podem ser avaliados, experiência, formação, artigos publicados, livros, papapá. Mas existe um aspecto subjetivo da didática e da confiança do professor que não podem ser medidos objetivamente na licitação. Por isso que é inexigibilidade. E o povo tem medo dessa palavra subjetivo, tios. Gente, subjetivo faz parte da vida. Ele é cabível quando é cabível. Então, por exemplo, vai contratar o professor Jansen ou o professor Tios. O gestor vai achar que o professor, a didática, a forma de falar do professor Jansen é melhor. Outro gestor vai achar que é do professor Tios. Aspecto subjetivo de confiança na didática. Ele conhece a equipe dele, ele sabe, um fala mais complexo, outro fala mais a linguagem, uma equipe gosta mais de uma coisa, outro gosta mais da linguagem de outra. Isso é subjetivo. Você está entendendo? Os dois vão ter que atender os critérios objetivos, né? De, de especialidade, etc. e tal. Mas veja, Tios, aí o professor Massal, não lembro se é esse nome exato, mas ele vai falar de licitação indireta. Quando o órgão ele pede uma proposta de um curso para o professor Jansen e o professor Tios, ele olha ali, os aspectos objetivos estão tudo ok, e ele escolhe de acordo com a subjetividade, faz por inexigibilidade, aquilo não foi uma licitação indireta mesmo, como dizia, ou informal, como dizia o professor Marçal. Então, a regra, no meu sentir, a regra da licitação, que está inscrita no artigo 37 da Constituição, você tem que interpretar no tempo de hoje, não em 88, quando foi feito, que era regida pelo Decreto-Lei 200. No meu sentir, esse foi feito uma licitação para fins constitucionais, entendeu? E a mesma coisa, a dispensa é diferente, né? Porque a dispensa, eu vou ter que entrar de novo. Qual que é a diferença da inexigibilidade para a dispensa, né? A inexigibilidade não há como haver competição, seja que só tem um, seja porque há critérios subjetivos de escolha. Na dispensa, por que que não há licitação? Ou pode não haver licitação na dispensa, né? Que a licitação é dispensável, apesar de não, enfim, não ter mais esse termo. Por que que pode não haver licitação na dispensa? Porque o legislador quis, segundo uma análise de política pública exclusiva dele. Eu posso contratar cozinha solidária por dispensa de licitação? Sim. Foi inclusive alterada a lei, lá no artigo 75. Por quê? Uma pessoa, um ouvido menos treinado vai mandar para a boca responder, porque é uma questão social. Aí eu te pergunto, eu posso contratar o cobertor solidário por dispensa, se não for naquela outra, né, aquelas outras possibilidades? Não. O cobertor solidário, tio, se ele não tem um aspecto solidário, né, de social, etc., tem. E qual é a diferença da cozinha para o cobertor? Porque na cozinha o legislador quis. E o legislador quis, segundo a sua exclusiva análise subjetiva de política pública que a democracia o deu. Entende? Então, na dispensa é diferente, porque na dispensa eu posso contratar a cozinha solidária lá por licitação ou por dispensa. É uma análise subjetiva, porque foi uma possibilidade política. O artigo 74 é político. 74 não, 74 é inexigibilidade, 75 é dispensa. 75 é político. Dorme com essa. Então entra numa análise de mérito, obviamente. Mas eu acho, a licitação da Constituição é ampla, tá? Não existe mais aquele negócio. O mundo mudou, gente, de 88 para cá. Não existia isso aqui em 88. O mundo mudou.
Mude também, mude você também. Anderson, estamos aqui já tem mais de 1 hora e meia, e Eita, não me praticamente convida mais. a lista que eu tenho aqui de perguntas, a gente não chegou nem na metade dela. São muitos temas palpitantes. E esse É nosso porque tem que encontro aprofundar, não adianta, não adianta. Para falar, superficial, tem muita coisa por aí, né? Mas certamente nós estaremos juntos esse ano ainda, fazendo uma gravação presencial e nos aprofundando mais em relação a algumas temáticas. Tem uma frase sua, inclusive está lá nas suas redes sociais, e inclusive na época eu fiz um comentário, encaminhei um direct para você, porque aquilo ali me agradou muito bastante. gentil, assim. Que você mencionou em uma das suas palestras que a 14133 ela não é o limite, ela não é o topo, ela é a base. E vindo de É o um piso. auditor, né, de um órgão de controle externo federal, é algo que me chama atenção bastante, porque geralmente a gente percebe com a devida vênia, todos os colegas, tenho dezenas de amigos nas cortes de contas, Tem até amigos que são, né? instituições, mas eu digo, ficam em um primeiro momento em uma posição mais conservadora e literal, né? E eu vejo que com isso a gente acaba perdendo a oportunidade de avançar, porque a lei por si só ela já traz a chancela. Não precisa muitas vezes de um órgão de controle emitir uma decisão para a partir daquilo as coisas começarem a fluir. Eu queria que você se aprofundasse, falasse um pouquinho mais sobre a lei servir como uma base e não como o topo e o limite para a atividade estatal, em especial aqui nas licitações. Gente, assim, o controle, ele tem evoluído, né? O TCU tem evoluído. Um abraço para a nossa chefa suprema do TCU, a professora Tânia Pimenta, secretária-geral de Controle Externo Adjunta da Casa, que é uma das pessoas responsáveis por fazer o controle no TCU evoluir. Os TCS têm evoluído, uns mais, outros menos, outros não têm evoluído, a verdade é essa, né? Mas os que me contratam, todos têm evoluído, tá? Os que me contratam, me contratarão, todos têm evoluído. Mas, fazer o jabá. É, mas faz parte do aprendizado coletivo. Agora, eu lembro do TCU, há muito tempo atrás, teve uma gestão inteira que o lema era evitar o apagão das canetas. O direito administrativo do medo, como diz o nosso querido professor Valgas, né? Mas você sabe o que eu tenho percebido ultimamente? Eu sei, alguns TCEs estão enchendo o saco, né? Mas sabe o que eu tenho percebido, sobretudo no TCU atualmente? Hoje, existe uma questão psicológica do gestor e do executor, psicológica e de folga, às vezes, assim, de criação de um medo que não existe. Eu estava comentando, inclusive, num grupo de professores com um colega, não lembro se era um colega, não, ele era de um TCE. Aí ele falou assim: ah, mas aí os tribunais de contas estão punindo os gestores na avaliação de política pública. Isso é um absurdo. Aí eu falei: me mostra um artigo, ou me mostra um acordo. Ah, mas tem, não sei o quê. Eu falei: me mostre um, só um, em que o Tribunal de Contas ele aplicou débito, multa ou julgamento irregular. Porque punir é débito, multa e julgamento irregular de contas. Né? Ah, mas ele deu uma determinação para não fazer mais isso. Meu amigo, isso aí não é punir. Né? Aí ele, ah, mas tem, eu não me lembro agora, não tem, mas deve ter. Não, tem que fundamentar. Então não vai dar aula, fazer outra coisa. Então, né? Eu sou chato, eu é chato. O ministro Bruno Dantas, ex-presidente do tribunal, né, terminou agora no final do ano a presidência, ele disse uma vez, uma reportagem, até cita no artigo o seguinte, que tem consultas ao TCU que são consultas espirituais, para conforto espiritual, psicológico espiritual. Então,
O Tribunal de Contas erra, tá? Às vezes precisa evoluir. Agora, tem gente que não sabe ler acórdão, primeira coisa. Tem gente que estuda só para o professor de rede social, que só repete o negócio e não sabe o que está falando. Posso dar 300 mil exemplos de merda, ou para falar merda, de besteira que falar. Rede social, entendeu? E põe a culpa no tribunal. E tem gente que tem que fazer terapia também. O Tribunal de Contas erra, mas tem muita gente que tem que fazer terapia. Um dia desse eu falei eu falei no órgão que eu dou consultoria. Mas por que que tá eu e a Procuradoria querendo tirar o parecer da dispensa em razão do valor, né? Sabe o que que um gestor falou de grau menor? Mas me sinto seguro só com o parecer. Eu falei, sua segurança está custando muito caro pro erário e pro povo. Você tá entendendo? Não, eles se colocam uma fama no Tribunal de Contas que erra muito, mas se coloca uma fama que é problema, às vezes, a pessoa fazer terapia. Entendeu? Fazer uma terapiazinha, tal, estudar um pouco. Afinal de contas, não tá esse bicho de sete cabeças, não. Tem muita orientação, determinação, recomendação, mas nunca vi punir, assim. Às vezes pune, né? Que não deveria, mas aí entra com recurso e o nível de provimento de recurso é absurdo. Minha primeira função no TCU, quando eu entrei lá nos idos de 2012, né? Foi meu quarto órgão público, quinto, a bem da verdade, era só estudar, Tiossi, as causas de provimento de recurso. E tem provimento adoidado de recurso. O tribunal não tem problema em reformar seus acordos. Agora, existe um medo, no meu sentido, desmotivado. Aí você pode fazer uma análise sociológica, psicológica, fazer um estudo 360 aí, né? Ansiedade, se o povo está tendo ansiedade, depressão, se está indo para parte do controle. Porque não faz o menor sentido. Tem lugar que eu estou dando palestra e a pessoa fala, mas o TCU, sim. O pobre do ministro, pobre não, né? Querido, grandioso ministro Benjamin Zimmer, mas assim, o tanto de interpretação que arrancam dos acordos que ele relatou, que não tem a ver o Lé com o CRE, entendeu? E um medo do Tribunal de Contas que não tem na jurisprudência respaldo. Virou, virou a Geni. Sabe aquela música do Chico Buarque? Bota fogo na Geni, não sei o que, onde tá Geni. Né? Sou péssimo cantor. Mas os tribunais de contas viraram a Geni. Tudo é culpa da Geni. Bota fogo, bota a culpa na Geni, não sei o quê. Meu amigo, você tem duas obrigações: estudar e fazer uma terapiazinha. Todo mundo tinha que fazer, é bom. Porque tem coisa que não faz sentido. Tá? Eu posso te dar 10 mil exemplos aqui. Tem coisa que o Tribunal de Contas precisa dizer para o pessoal que não precisa fazer parecer jurídico, em dispensa em razão do valor, e o povo continua fazendo. Você tá entendendo? O Tribunal de Contas tem acórdão dizendo, Tiossi, que mapa de riscos é exceção, porque o ETP já é uma análise de riscos. E o que que os órgãos fazem? Regulamentam a obrigatoriedade de mapa de risco, que é um absurdo. Você está entendendo? Aí, por quê? Por causa do TCU. Do TCU? Onde, cara pálida? Você está entendendo? Teve um acórdão extraordinário, acórdão 1917 do plenário, 1917 de 2024, que falou do IMIL, o índice de maturidade de implementação da nova lei de licitações. Traz lá, no acórdão, traz quais são os requisitos. Assessores, o pessoal que dá assessoria jurídica, né, pro privado ou pros órgãos, gestores, leiam o acórdão. Os fatores estão lá, as medidas de maturidade estão lá. Você está entendendo? Ninguém falou, Tios, ninguém falou dos 10 mil acórdãos em que se tira a responsabilidade do parecerista. Agora, aquele acórdão
do relatoria, salvo engano, do ministro Zimmermann, de um erro crasso da aprovação, lá vou eu falar aprovação, da manifestação favorável em um processo de contratação sem pesquisa de preço, aí todo mundo fala, o TCU, o TCU. Você quer, eu posso falar só mais um exemplo concreto, Ah, sem querer defender o tribunal, só mais um. A gente vai para 10 horas, vai ficar igual o Flow aqui agora, vamos dormir aqui. O acórdão do TCU de ETP. Eu tenho uma raiva, tenho uma raiva, tenho uma raiva. Eu sou uma pessoa boa, não, sou uma pessoa ruim. Tenho uma raiva, muita raiva. Tem gente que eu gostava, que gostaria assim, que sumisse assim, morresse mesmo. Fosse contar papai do céu. Cara, às vezes professor ensinando as coisas. Você tá entendendo? E confundindo a cabeça do povo. Saiu a acórdão do TCU. TCU disse que o PATP é obrigatório. Na nova lei de licitações. Aí eu vi num grupo um professor criticando o TCU. Olha o TCU, quem o TCU pensa que é? Acha que é legislador para trazer uma obrigação que a lei não traz? Aí isso era um acordo do TCU. Olha só, você lembra na rede social que teve essa polêmica? Antes do último acordo do Benjamin. Aí você vai ler o acordo. 8666. Acho que o relator anterior era até o ministro Benjamin também, salvo engano. O ministro só falou o seguinte, ó. 8666, o caso julgado. O pessoal esquece que o TCU julga casos concretos. Em regra. 8666, um processo de terceirização, dedicação exclusiva de mão de obra. O ministro só escreveu assim. Por isso que eu falei, o pobre do ministro. Só escreveu assim no voto. Este órgão federal, era um órgão federal, portanto, submisso à regulamentação da SEGES, não elaborou um ETP quando o artigo tal, acho que era o artigo 8º, 7 da IN5, obriga expressamente a, nos processos de dedicação exclusiva de mão de obra, os órgãos federais elaborarem o ETP, na vigência da 8666. Por isso, porque este órgão determina que nos próximos processos elabore ETP, obedecendo à instrução normativa que o executivo fez. Aí o professor dizendo, saiu todo mundo dizendo, TCU obriga a ter ETP na nova lei de licitações. Gente falando mal. Ah, TCU tá achando que pode legislar. Caramba, o ministro, ele falou que era para obedecer a IN. Aí veio o acórdão novo. O acórdão novo diz que não é para elaborar ETP. O acórdão novo não diz isso. Precedente novo do ministro Benjamin. Olha, eu fiz questão de gravar ipsis literis. O ministro Benjamin diz assim: na lei 14.133, não encontrei, ele nem disse que não tem. Olha, o ministro Benjamin é extraordinário, ser humano extraordinário, né? Ministro extraordinário. Não encontrei dispositivo que obrigue a publicação do ETP. Eu falei elaboração, era publicação, na explicação anterior. A publicação da lei anterior, do ETP. Pode ser publicado, mas caso publiquem, verifiquem para não ter divergência entre um e outro. Né? Que eu até digo, se for publicar, é só colocar um artigo lá no edital. Em caso de divergência entre o ATP e o TR, vale o TR, aí resolve. Mas o ministro só falou isso. Não encontrei na lei dispositivo que obrigue. Aí o que 98% publicou? TCU muda o entendimento. Que mudar o entendimento? Qual foi o entendimento que o TCU mudou? TCU muda o entendimento da publicação do ETP. Todo mundo passando essa vergonha. Não pode ver uma vergonha que quer passar.
Não sei o quê. Aí vem a mesma professor. É, legislador é fogo, né? Faz o que quer. Agora, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Aí eu peguei, dei uma escrachada, né, no grupo, porque eu sou desses mesmo, eu não gosto de gente falando besteira. Mas às vezes, eu lembro que falou assim, às vezes, obviamente que eu não vou dizer quem é, e essa história é inventada também, né? Mas às vezes também a Secom do TCU, quando ela vai fazer o resumo lá da notícia do acordo, ela resume errado. Eu falei, meu amigo, você é professor de licitações, você se informa pela notícia da Secom, você não leu o acordo, não, é? Ah, mas a gente tem que passar para o aluno fácil. A gente tem que passar o aluno fácil. O professor serve para isso, para entender o difícil e passar fácil. Né? Mas você tinha que ter lido o acordo. Né? Ou então dá seu emprego para ser contra TCU. Você está entendendo, meu amigo? Quanto terrorismo que fazem do TCU? Falta de estudo e alguns falta de caráter mesmo. É o que eu venho afirmando. Na dúvida, E estuda. terapia. Estuda, não tem outro caminho. Na dúvida, estuda. E terapia é uma boa Ou recomendação. contrata nós também. Contrata nós também. Nossa consultoria também pode. Aí. Né? Quer estudar, contrata nós. Estamos aqui para isso. Meu amigo, vamos lá para os finalmentes. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse nosso público seleto, em especial de advogados pareceristas, né, os nossos colegas advogados dos órgãos de assessoramento. A gente tem ouvintes aqui, servidores federais, estaduais, municipais. Eu recebo muita mensagem de advogados de estatais, Sistema S. Nosso Brasil permite, obviamente, essa troca de experiências, o que é muito legal. A gente aprende bastante todos os dias. Então vamos imaginar que esse nosso conteúdo alcance todos os órgãos que utilizam a licitação como uma forma de contratação. Qual que é a mensagem que você deixaria para esses servidores públicos? Para os pareceristas ou para os servidores em geral? Para os pareceristas, Gente, a oportunidade que está se abrindo, está diante dos nossos olhos, é única, por dois fatores. Uma legislação completamente nova, a Lei 1433, que surgiu na mesma época da inteligência artificial generativa. Ah, mas já é de 70, mas agora que pegou força com o ChatGPT. Esse é um match point, é uma janela de oportunidade. Tem um livro que o ministro Nardes me recomendou, Outliers, que ele fala justamente sobre essas janelas de oportunidade. Se é o você livro que eu analisar os estou grandes lendo no negócios. momento. Eu ia procurar ele aqui, mas Ah, é? está na cabeceira da minha cama. Caramba. Pois é, o ministro Nardes indica para todo mundo ele, que fala sobre as janelas de oportunidade. A maioria dos milionários, dos grandes atletas, eles nasceram numa época específica, numa situação específica. Então, a elite, o primeiro pilotão das licitações de 10, 20, 30 anos, eles vão surgir nessa janela. Lei 1433 e ChatGPT, inteligência artificial generativa. Você está entendendo? Essa é a hora, meu amigo, de pegar firme, estudar, procurar bons profissionais. Aí, obviamente, eu, o professor Tios, né? Mas tem outros profissionais muito bons também. Outros picaretas, mas outros muito bons. Se esforçar, porque você está tendo uma oportunidade única de mudar de vida, tá? Não leve na brincadeira, não. Se esforce, estude. Porque tem tanta gente medíocre no mercado. Tem gente ruim mesmo, porque medíocre é mediana, né? Tem tanta gente ruim no mercado que o básico bem feito você já faz parte da elite de licitações e contratos. Então não deixe essa oportunidade passar. Não deixe. Não deixe. No lugar de você ficar igual chato, aquela pessoa, né, que é o loser, né? É o derrotado, o perdedor, que fica lá no sofá. Ai, não sei o quê, porque não dá errado, porque não funciona, porque não sei o quê, papapá. Meu amigo, mas fulano já nasceu rico. Foi, ele nasceu rico. Se eu tivesse nascido rico, eu não dava um prego numa mão também. Ia ser um vagabundo.
mas não tive essa oportunidade. Se você não teve, pare de reclamar e faça alguma coisa. E essa é a janela de oportunidade. Se você deixar passar, aí vai lá para o sofá reclamar. Viu? Não deixe passar. Esse é o momento. Sensacional, meu amigo. Queria agradecer, né, a oportunidade de aprender mais uma vez com você e certamente novas oportunidades acontecerão esse ano porque é um tema que realmente vale a pena o aprofundamento. E deixa para o nosso público quais são seus contatos, suas redes sociais, onde que te encontram para beberem diretamente dessa fonte de conhecimento. Bem, eu fiz o Instagram há pouco, tem um ano e meio, né? Graças a Deus o pessoal tá entrando, tá indo lá, tá aderindo. É, arroba prof.janderson. Meu nome não tem R. Jandeson. Culpa do meu pai. Prof.janderson, que é também o canal que você encontra recém-criado no Instagram, desculpa, no YouTube, que teremos, eu lancei o podcast, o primeiro episódio, foi ao ar há pouco, né? A gente tem que se inspirar nas grandes referências como o professor Tioss. Inclusive, ele estará conosco, né? Mas lá a gente vai querer ouvir o professor Tioss, não eu. Então, tanto no Instagram quanto no YouTube, prof.janderson, sem R. E os meus artigos, o pessoal da Virtu Gestão Pública está fazendo uma coleção dos artigos de licitações e juntando num lugar só, que você pode acessar no virtugestãopublica.com.br. Muito bom, meu amigo. Então, recomendo aos colegas que ouviram, obviamente, muitos consomem esse conteúdo na academia, no carro, no avião, lavando louça, passando roupa. Mas ó, sugestão: papel e caneta na mão, volta lá, ouve, anota, porque certamente esse conteúdo vai contribuir para destravar a sua atuação, agregando segurança jurídica, trazendo leveza, trazendo dinamismo, que é o que a 14133 agrega no âmbito das contratações públicas. Queria agradecer novamente, professor Janderson, que sempre me atende tão bem, os pleitos, as conversas que a gente tem, mesmo no formato virtual. Agradecer essa nossa audiência, que sempre sugere também professores e temáticas espinhosas para nós ouvirmos grandes especialistas. Já aproveitem, se inscrevam novamente, tanto no nosso canal do YouTube quanto no Spotify. Já pega o link agora, compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que vai ajudar nessa aplicação da nova lei. Eu continuo chamando a 14133 de nova lei de licitações, embora alguns colegas falem, não, ela já é a 14133, ela tem 3 anos de existência. Por quê? Porque ela vem sendo subutilizada. A cada dia eu trago dispositivos, alíneas, incisos, parágrafos que, quando compartilho com o nosso público, parece que acabou de ser inserido no texto da 14133. Então, ela é nova lei Se de nós somos, licitações. Sim, se nós somos novos, imagine a lei. esse professor é uma figura. Ai, meu amigo, mas é isso. Muito obrigado e até o nosso próximo TiociCast. Abração para Obrigado, você. professor. Obrigado, meu amigo. Honra inestimável estar aqui. Até a próxima. Valeu, um abraço.